O que diz a Bíblia sobre os maus desejos? Os desejos ruins que vêm à mente de um homem e de uma mulher? É sobre isso que vou falar neste vídeo. Então, se você chegou aqui, já deixa o seu like, curta e compartilhe. Diz em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. A pergunta é: o que tenta eu e você? Diz aqui o texto que o próprio mau desejo. Então nós precisamos tomar consciência desses maus desejos que surgem à nossa mente. Devemos gerenciar esses desejos. E a Bíblia nos instrui acerca disso, dizendo em João capítulo 14, 26, o Espírito Santo pode ajudar-nos a controlar os nossos pensamentos quando ouvimos seus sussurros. Veja bem, podemos controlar os pensamentos, as palavras e as ações. Devemos orar pedindo ajuda ao Espírito Santo para vencermos os maus pensamentos que surgem à nossa mente, que querem nos levar ao pecado e consequentemente à morte. Nós devemos sempre pedir ajuda ao Espírito Santo. Diz também a palavra de Deus: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. João 14, 26. A chave é o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo é essencial. Nós não podemos viver uma vida sem a presença do Espírito Santo, pois ele é o nosso Consolador. Deus ama a mim e a você. Ele nos concedeu o livre-arbítrio e ele não interfere no livre-arbítrio, porém ele nos instrui e nos ajuda através da sua palavra. Precisamos estar atentos à palavra de Deus. Quando o mau desejo é concebido, dá à luz ao pecado. Esse mau desejo que surge na sua mente, você pode vencer. Esse mau desejo não está acima das suas capacidades. Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação senão humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o meio de saída para que possais suportar. É possível você vencer este pecado. O pecado não está acima das suas capacidades. O inimigo quer fazer muitas pessoas pensar que não tem mais força para vencer o pecado, ou que o pecado está acima delas. E não é verdade. O pecado está sujeito às nossas decisões. É necessário, porém, viver uma vida santa e reta diante do Senhor, para que você possa ter os seus olhos abertos, para que você possa enxergar o mundo espiritual e saber com que está lidando de fato. É preciso abrir os olhos espirituais. Gostaria de compartilhar com você uma frase a respeito do campo de batalha na nossa mente. Samuel Wagner escreveu: você não pode impedir que os maus pensamentos voem sobre sua cabeça, mas pode e deve impedir que eles façam ninho e montem fortalezas de pecado, medo ou derrota dentro de você. Todos nós lutamos com maus desejos e pensamentos que surgem à nossa mente. Agora, o que fazer com esse mau desejo ou mau pensamento? Aí é a escolha de cada um. O que devemos fazer então para vencer os maus desejos? E esta é a parte mais importante desta mensagem. Nós devemos alimentar os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa mente com a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus pode trazer luz aos teus olhos. É a palavra de Deus que vai te instruir o caminho que deve andar. Você vai ouvir a voz de Deus falando diretamente com você. Você vai sentir o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Você vai ter discernimento espiritual, vai ter maior lucidez das coisas que acontecem ao seu redor. Muitas pessoas estão passando por situações difíceis na vida e não entendem por que estão perdidas no vício, porque o seu casamento está sendo destruído, é porque o mundo espiritual está ali junto com essa pessoa. Muitas das vezes essa pessoa está perdida no pecado, não consegue se libertar. A palavra de Deus é o remédio. Jesus
é a salvação. Então, meu amado irmão, tome uma decisão, aceite Jesus, procure ler a palavra de Deus. Alguns versículos que dizem a respeito do nosso alimento espiritual. Salmos 119, 20 diz: a minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Em Mateus 4:4 diz: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus utilizou essa passagem ao ser tentado por Satanás. Devemos orar. A oração, ela vai trazer poder de Deus para a sua vida. Veja só o exemplo que Jesus nos deu em Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Veja que lindo isso, você aproximando-se de Deus e Deus ouvindo através da oração. Então, se você gostou dessa mensagem, curta, compartilhe, me ajude a semear a palavra de Deus e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.